Um prazer imenso ter você aqui em mais uma aula de potenciação. Eu convido você a deixar o seu like sem nenhuma delonga. Vamos estudar as propriedades das potenciações, certo? Então vamos lá, olha aqui, ó. A primeira propriedade de potenciação diz o seguinte: se eu tenho um produto de potências de mesma base, o que a gente faz? A gente repete a base e soma os expoentes. Sendo que dizer isso para a maioria dos alunos soa meio abstrato, né? Tem muita gente que não sabe, não entende direito o que é uma propriedade. Então, para isso, eu vou explicar da seguinte forma. Veja só, viu? Letra A. Eu tenho 7 elevado a 3 vezes 7 elevado a 5. Você vai concordar comigo que 7 elevado a 3 é a mesma coisa que 7 vezes 7 vezes 7. Não é verdade? Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 7 elevado a 5, que é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Então, observe, essa primeira parte aqui é o 7 elevado a 3 e essa outra parte aqui é o 7 elevado a 5. Eu vou multiplicar essas duas coisas, não é verdade? Agora, note o seguinte, pessoal, na hora de multiplicar, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação de fatores iguais. Quantas vezes o 7 está aparecendo aqui, pessoal? Aí está aqui aparecendo 8 vezes. Então eu digo que isso aqui é a mesma coisa que 7 elevado a 8. Não é verdade? Fica bem claro quando a gente vê dessa maneira, não é verdade? Então, ao invés de fazer isso aqui, eu posso traduzir essa situação dessa forma. Então, olha só, eu tenho um produto, tá, de potências de mesma base. Isso só se aplica quando as bases forem iguais, ó, 7, 7, tá? O que a gente faz? A gente repete a base, que é o 7, e soma os expoentes, 3 mais 5, 8, certo? Então, para deixar agora escrito como está aqui na propriedade, a gente vai colocar o seguinte: isso aqui é a mesma coisa que 7 elevado a 3 mais 5, que é a mesma coisa que 7 elevado a 8. Beleza, pessoal? Muito bem. Uma vez que você entende isso, a gente vai fazer os outros de uma forma mais rápida. Então aqui, ó, menos 9 sobre 5 elevado a 4 vezes menos 9 sobre 5 elevado a 6. Ó, multiplicação, as bases são iguais. O que eu faço? Menos 9 sobre 5, e aqui eu vou somar 4 mais 6. Olha aqui, vai ficar menos 9 sobre 5 elevado a 10. Tudo bem? Beleza. E a última aqui, uma atenção especial nessa aqui, eu tenho 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a menos 4. Multiplicação, as bases são iguais. Repete a base e somo os expoentes. Mas aqui toma cuidado na hora de somar. Então vai ser assim, ó, menos 2 mais menos 4. Certo? Por que você tem que ter cuidado? Porque tem que lembrar lá do 7º ano, né, pessoal? 2 sinais juntos na matemática não pode. A gente separa com parênteses, não é verdade? E aqui, para resolver essa soma, o que vai acontecer? Para tirar o parênteses, para poder ele deixar de existir, eu faço o joguinho de sinais. Menos com mais dá menos. Então vai ficar aqui menos 2 menos 4. Certo? E lá do 7º ano também, menos 2 menos 4, isso aqui vai resultar em menos 6. Então dá 3 elevado a menos 6. Certo, pessoal? Então, propriedade número 1. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Tranquilo? Segunda propriedade, você vai pensar o seguinte: se na multiplicação eu somo os expoentes, então, pela lógica, na divisão eu subtraio os expoentes, certo, pessoal? É a segunda propriedade. Um detalhe aqui é que nessa propriedade específica só funciona quando A for diferente de 0, tá? Porque não existe divisão por 0, tá? Então, vendo aqui o exemplo, olha só. Eu tenho menos 6 elevado a 5 dividido por menos 6 elevado a 3. Vamos fazer aqui igual a gente fez na outra, ó. Seria menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. Isso aqui eu vou dividir por menos 6 elevado a 3. Menos 6, menos 6 e menos 6. Aí como é que eu resolvo esse negócio aqui de uma forma bem prática? Eu posso cancelar esse carinha com esse, posso cancelar esse com esse,
posso cancelar esse com esse. Olha o que sobrou, pessoal. Sobrou o menos 6 duas vezes, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que menos 6 elevado a 2. Beleza? Só que veja só, não seria mais prático, ao invés de fazer isso, eu simplesmente repetir a base e subtrair os expoentes? Não é verdade? Então a propriedade serve para isso, para a gente resolver isso de uma forma mais prática. Beleza? Então aqui, apagando, vai ficar o seguinte. Ó, menos 6 elevado a 5 menos 3. Resultado, menos 6 elevado a 2. Ok? Beleza. Letra B. Ó, a divisão pode aparecer dessa forma normal, pode aparecer assim também na forma de fração, tá? Não tem problema nenhum. Então aqui vai ser o seguinte, ó. Ficaria 5 elevado a 3 menos 2. Repete a base e subtrai os expoentes. Isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 1, tá? 5 elevado a 1, que é a mesma coisa que 5, tá? Tanto faz. Muito bem. E letra C, cuidado aqui, ó, divisão, as bases são iguais, o que eu vou fazer? Vou repetir as bases e vou subtrair os expoentes. Aí a subtração fica o seguinte, ó, 2 menos o menos 4, tá? Beleza. Só que na matemática você já está ligado, que a gente viu no outro exemplo, que dois sinais juntos não pode, né? A gente geralmente separa com parênteses. Beleza. Aí para poder tirar esse parênteses, joguinho de sinais, né? Menos com menos aqui dá mais. Então fica 1 sobre 2 elevado a menos com menos dá mais, vai ficar aqui 2 mais 4. Resultado aqui fica 1 sobre 2 elevado a 6. Certo, pessoal? Cuidado quando tiver sinal negativo assim nos expoentes na hora de fazer essas contas. Tenha muito cuidado, ok? Terceira propriedade, ela diz o seguinte, olha só. Quando você tiver dois expoentes separados por parênteses, ou por colchetes, ou por chaves, o que é que você vai fazer? Você vai conservar a base, vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Vamos ao exemplo? Ó, eu tenho 4 elevado a 3 entre parênteses elevado a 2. Eu tenho dois expoentes separados por parênteses. O que é que eu vou fazer? Repito 4 e multiplico os expoentes. 3 vezes 2. Então isso aqui vai resultar em 4 elevado a 6. Certo, pessoal? Olha a letra B. Eu tenho menos 1,9 elevado a 4. Isso aqui elevado a menos 5. Vai ficar o seguinte, ó. Repito a base. Menos 1,9 e eu vou multiplicar os expoentes. Vai ficar aqui 4 vezes o menos 5. E efetuando essa conta aqui, ó, então vai repetir o menos 1,9 e 4 vezes menos 5 vai resultar em menos 20. Então vai dar menos 1,9 elevado a menos 20. Certo, pessoal? E eu não tenho o terceiro exemplo. Na verdade, o terceiro exemplo é uma observação importante. Vamos colocar aqui, ó. Atenção. Tem muita gente que erra nisso que eu vou colocar agora. Veja só, viu? Fazer A elevado a X entre parênteses elevado a Y, essa situação aqui é diferente dessa outra aqui, ó. A elevado a X elevado a Y, tá? São coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo para você nunca mais confundir. Preste bem atenção, viu? Olha só. Vou colocar aqui um espaço e vou fazer aqui do lado. Se eu tiver o seguinte, suponha que eu tenho aqui 3 elevado a 2 entre parênteses elevado a 3, certo? E aqui eu tenho 3 elevado a 2 elevado a 3 sem o parênteses. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte. Nesse aqui eu vou aplicar a propriedade que a gente acabou de ver, certo? Repito a base, multiplico os expoentes. Então aqui vai dar 3 elevado a 6. Muito bem. Agora, quando tiver dessa forma aqui, você não vai aplicar a propriedade não. Você vai fazer o seguinte, pessoal, ó. Você vai pegar isso daqui e vai resolver, certo? Quanto que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, isso aqui resulta em
8. Então eu digo para você que isso aqui vai ficar o seguinte, ó. 3 elevado a 8. Certo, pessoal? Muito cuidado com isso aqui. Se tiver com parênteses, aplica a propriedade bem tranquilo. Se tiver sem um parênteses, primeiro resolve isso aqui e aí você escreve dessa maneira. A próxima propriedade diz o seguinte: se eu tiver uma multiplicação aqui, tá, de dois números diferentes, tá, e ambos estiverem elevados ao mesmo expoente, eu posso fazer o seguinte: eu posso distribuir esse expoente para os dois números que estiverem aqui. Então fica A elevado a x vezes B elevado a x, tá? Como exemplo eu tenho isso aqui, ó. 2 vezes 9 elevado a 4. Eu posso escrever isso como sendo o seguinte, como sendo 2 elevado a 4 vezes 9 elevado a 4. Então a propriedade diz que eu posso fazer isso. Beleza? E se eu posso fazer isso na multiplicação, significa dizer que eu também posso fazer a mesma coisa na divisão. Eu posso distribuir esse expoente para os dois números lá, tá? Nesse caso aqui, desde que o B seja diferente de zero, porque não existe divisão por zero, tá, pessoal? Muito bem. Então aqui, ó, eu tenho essa divisão aqui, 5 sobre 3 elevado a menos 2. Eu posso escrever como sendo 5 elevado a menos 2 dividido por 3 elevado a menos 2. Então essa propriedade, ela diz isso pra gente. E a última propriedade, ela vai nos dizer o seguinte, olha só, se eu tenho aqui uma fração, tá, elevada a um expoente negativo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa fração, tá? Em vez de A sobre B, vai ficar B sobre A, e a partir do momento que eu inverto, o expoente que era negativo vai passar a ficar positivo, certo? Vamos pegar aqui o exemplo, olha só, eu tenho 3 sobre 2 elevado a menos 5, eu vou inverter, vai ficar 2 sobre 3, e a partir do momento que eu inverto, o expoente que era negativo vai passar a ficar positivo. Certo, pessoal? Olha o outro. Eu tenho aqui 1 sobre 4 elevado a menos 3. Vou inverter. Vai ficar 4 sobre 1. Tá? E o 3 que era negativo vai passar a ficar positivo. 4 sobre 1 elevado a 3. Certo, pessoal? Só um detalhe aqui para você. 4 sobre 1 é a mesma coisa que somente o 4. Tá? Quando 1 está embaixo, ele não faz diferença colocar ou não. Então isso aqui é a mesma coisa que 4 sobre 3. Tanto faz deixar assim ou assim. Tá? E a letra C, eu tenho menos 8 sobre 5 elevado a menos 2. Mais uma vez, eu vou inverter, tá certo? Vai ficar menos 5 sobre 8. E a base, aliás, e o expoente que era negativo, vai passar a ficar positivo. Chama a sua atenção ao fato de que a base é negativa, ela vai permanecer negativa, tá? Só quem muda de sinal é o expoente. Cuidado com isso aqui, certo, pessoal? Então era isso, a gente chega ao fim da nossa aula de propriedades. Eu espero que você tenha entendido e eu aguardo você na próxima aula. Um grande abraço e até mais.